Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação aí, se inscreve no canal e deixa aquele like, compartilha o vídeo se você gostar e tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, tem amigos aí, ó, parente, conhecido, que teve a experiência fora do Brasil, ou algum imigrante que mora no Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ouvir a história dele aqui, certo? Vamos pro que interessa? Então bora! Vamos para Miami hoje, ó, maravilhoso. Quem vai contar essa história de Miami pra gente, vou chamar agora para vocês. E aí, querido, tudo Opa! bem? E aí, tudo bom? E você? Tudo jóia? Vamos lá, ó. Primeiramente, ó, se apresenta pro pessoal, fala de que lugar do Brasil você era e qual foi a Tá bom. ideia, como surgiu a sua ideia de imigrar aí, cara. Tá bom. Prazer falar com você, Ayrton. E sempre é uma oportunidade de explicar, né, contar a história de nós que viemos do Brasil e moramos já há algum tempo aqui nos Estados Unidos, para esclarecer, inclusive, muitas dúvidas. As pessoas têm receio, como fazer, enfim. Mas meu nome é Daniel da Loca, eu tenho 48 anos, morei 40 anos no Brasil. Morei em Brasília, sou de Brasília, sou casado, tenho 2 filhos. Meus filhos chegaram aqui com 10 e 13 anos, hoje estão com 21 e 18. Opa! E estamos aí. Já quase 8 anos nos Estados Unidos e adorando estar aqui. Ah, isso, pode Ah, falar. pode Pode falar? falar. Pode falar. Não, Não, desculpa a te minha, interromper, pode eu ia, concluir. eu ia, eu ia contar como é que foi que a gente decidiu, né, vir para cá. Pode Ao falar. ao longo dos anos, a gente vinha com uma certa frequência aos Estados Unidos, a passeio e tudo. E aí, toda vez que eu voltava para Brasília, eu achava ruim. E toda vez que eu vinha para cá, eu achava bom. E aí, em 2016, eh, eu chegando em Brasília, eu falei com a minha esposa, falei, pô, toda vez que a gente chega aqui, a gente acha ruim. Toda vez que a gente vai, a gente acha bom. Eu falei, por que que a gente não vai morar onde a gente acha bom? Porque até onde eu sei, a gente só tem essa vida, né? E eu falei, pô, Aham. não faz sentido eu morar num lugar onde eu acho ruim, né? E aí decidimos em 2016, em julho de 16, a gente decidiu que vinha morar nos Estados Unidos. Quando foi em outubro, antigamente não tinha isso aqui que a gente está fazendo, vídeo, Aham. câmera, né? A gente não sabia das coisas. Aí eu peguei um voo, vim para Miami novamente, conversar com o advogado e para saber quais opções que eu tinha. E aí conversando com ele, decidimos vir para cá com o visto de estudante, porque a gente queria vir muito rápido, então voltei em outubro para Brasília, esperei novembro, dezembro, dia 10 de janeiro eu estava nos Estados Unidos. Eu desfiz de tudo que eu tinha no Brasil, então, só voltando um pouquinho na minha história, eu era empresário no Brasil, eu tinha uma empresa bastante conhecida na cidade, tudo isso, tinha um monte de gente que trabalhava comigo e tudo, e aí eu falei, quer saber? Se eu quero morar no lugar que eu acho bom, eu preciso me desfazer de tudo. Aham. Porque se você deixar alguma coisa para trás, você fica naquele olho no peixe e outro no gato, né? Não, é verdade. Eu falei, quer saber? Se eu quero ir mesmo, então vamos embora. Vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo que eu tinha. Tudo, eu não tinha nada. Cheguei, Corajoso, hein? cheguei nos Estados Unidos dia 10 de janeiro, entrei num apartamento que eu aluguei remotamente, eu Uhum. consegui uma locação estando em Brasília. Entrei no apartamento, não tinha nada. Nada, não tinha um garfo, uma faca, um copo, não tinha nada, nada. E eu saio de um apartamento que eu morava em Brasília, todo mobiliado, todo decorado, tudo cheio de coisa. Cheguei nos Estados Unidos, não tinha nada. Aí, antes, eu fui, peguei a chave, abri o apartamento, vi que tinha, como é que era o apartamento, né? Que não tinha nada, tinha geladeira, Uhum. fogão e micro-ondas, mais nada. Uhum. Aí a gente tinha feito uma locação, uma reserva num hotel, aí, numa parte hotel, e aí fiquei 2 semanas. Nessas 2 semanas, eu coloquei os meninos na escola,
mobilei o apartamento inteiro e resolvi tudo que precisava resolver. E entramos para dentro do apartamento. E aí começa a nossa história nos Estados Unidos. Então a decisão foi essa, porque eu acredito muito nisso, sabe? Se você quer realizar alguma coisa ou quer fazer, faça. Faça, porque não tem outra opção. Se eu soubesse que eu ia ter outra vida, poderia ser que eu ia guardar para outra, né? A outra eu vou lá para os Estados Unidos, mas eu não, até onde eu sei, eu só tenho essa. Então a gente decidiu e estamos aqui. Quando você chegou aí, né, logo nos primeiros meses que você chegou, sua esposa foi estudar, estava com visto de estudante, e os filhos tiveram que pôr na escola. Foi muito complicado isso daí? Você colocar as crianças na escola? Como que foi? Não, porque a partir do momento que você chega aqui e você tem um endereço, né? Existem escolas que servem aquele endereço, aquele CEP, o zip code. Então você, por ter um contrato de locação, você simplesmente pega esse contrato de locação, pega o histórico escolar dos seus filhos, comprovante de vacina e vai à escola e fala: olha, eu moro neste endereço, quero que meu filho estude aqui. No outro dia, seu filho está na escola. Ah, ok, eles não perguntam nada de status imigratório? Não, é Não. proibido. Ah, é proibido? É proibido. Só quem pode perguntar de status migratório é a imigração. Ah, ok. Então chegou para matricular a criança lá, você tem ali sua residência, você tem um contrato de locação, tá tudo tranquilo. Até porque você vai entender, tem 12 milhões de pessoas ilegais nos Estados Unidos. Boa Tá. parte delas são crianças. As Hum. crianças estão todas na escola, porque é proibido menores de 18 anos não estudar nos Estados Unidos. Já ouvi falar. Você vê uma criança na rua fora do É horário, turista. o horário de escola. É turista. Ah, como que foi para você? Agora me fala, chegou aí na empresa que você trabalha, Uhum. olhando com uma área que você não conhecia, e um detalhe importante que eu não perguntei para você: como que foi o inglês para as crianças na escola? E você tinha inglês? A sua esposa tinha inglês? Primeiro para as crianças. 90 dias, os meninos estão falando inglês. Por quê? Primeiro, são novos e eles dependem do inglês para tudo. Então, eles não têm opção. Rapidamente, na escola, eles pegam o inglês. Por mais que tenha uma comunidade enorme de pessoas que falam espanhol, mas Uhum. na escola as crianças só falam inglês. Sai da escola, elas falam a língua dos pais. Mas dentro da escola eles falam inglês. Então, inglês para as crianças, rapidinho, é a última preocupação que você precisa ter. Inglês para nós é o que eu sempre falo. Você só vai falar inglês se você precisar. Tá. Então, a necessidade faz com que você fale. Aham, sim. Você aprende, você dá um jeito, você busca, você estuda, você. É importante que, se você vem do Brasil já com uma base de inglês, ótimo, melhor ainda. Mas chegando aqui, você não fala, se você precisar, você vai falar. Você aprende. Se for para você ganhar dinheiro, se for para você convencer uma pessoa, se for para você tratar um assunto do seu trabalho, você vai falar inglês. E espanhol. Porque a E o grande maioria seu de caso? espanhol aqui na Flórida, você precisa falar. Criança, você sabe que aprende mais fácil. E aí? E tu? É mais brabo, né? Mas precisa, fala. Você já tinha inglês? Ah, tinha um pouquinho só, pouquinho. Hoje a minha esposa trabalha dentro de um escritório americano aqui do mercado financeiro, que precisa falar inglês 24 horas. Eu atendo muito brasileiro, só que tudo que eu faço é em inglês. Então, todos os documentos, tudo que é preparado é em inglês. Então, você precisa saber, você precisa. E você aprende sim. É mais difícil para a gente mais velho, mas volto a dizer, se você precisar falar, você vai falar. Pode ser japonês, pode ser chinês, você vai, porque você precisa. Só não fala inglês aqui quem não precisa.
Como você já falou que passeava, já tinha ido nos Estados Unidos algumas vezes, então a questão do costume aí de alimentação foi tranquilo para você, para as crianças, a É, questão do jeito americano, da cultura americana, já estava acostumado. já estava, mas é aquela história, né? Eu vejo isso com frequência, inclusive. As pessoas, ai, não me adaptei à comida. Assim? Como assim? Sabe? Aqui tem arroz, feijão, tem tudo aqui. Mas é porque que acontece? As pessoas procuram sempre o mais confortável, o mais fácil. Então ele vai comer fast food, ele vai comer sanduíche, ele vai comer qualquer coisa, ele vai comer comida barata. Então ele vai procurar o mais barato. Então ele não prioriza o que ele põe para dentro, sabe? Então a minha prioridade sempre foi, cara, eu vou comer da melhor forma possível para um princípio básico, para não ficar doente. Então eu tenho 8 anos quase que eu estou aqui, eu nunca fui no médico, nunca fiquei doente. Porque eu não como qualquer coisa, eu não como essas coisas, eu não como fast food, eu não como pizza, eu não como isso. Aham. Por quê? Porque eu sei que isso vai me fazer mal. E aí as pessoas não se adaptam à comida, por quê? Porque começa a comer isso 24 horas por dia, porque custa 2, 3, $4. Então o cara enche de bosteira para dentro. E quer o quê? E falar uma coisa para vocês, tocou num assunto aí muito importante, que é um ponto que eu ia perguntar, da Seguro de questão saúde. da saúde, né? A questão da É. saúde. Falei, ó, você sobrevive com um seguro saúde viagem? Como que funciona a saúde? Não, o seguro de saúde nos Estados Unidos é igualzinho o Brasil sem o SUS. Ok. Tá? Então, o fato de eu ter, de eu ter, primeiro eu tenho documento, eu tenho green card. Muitas empresas do que você trabalha, as empresas te oferecem, é um benefício o seguro de saúde. Mas você pode contratar um seguro de saúde igual você contrata no Brasil. Uhum. Você tem acesso a tudo quanto é hospital. O único detalhe é que no Brasil você paga a mensalidade e está tudo coberto. Tá. Só que a grande maioria do Brasil utiliza médico que não está no plano, porque o médico que me indicaram, não, ele não aceita seguro de saúde. Aqui nos Estados Unidos tem uma diferença. Você paga a mensalidade e nem tudo está coberto. Por Ah, quê? Porque existe um valor de coparticipação. Então, por exemplo, o meu valor anual da minha família é de $2.000. ok. Então, se a gente atingir mais do que $2.000, a gente está 100% coberto. Se não, toda a despesa que eu tenho no hospital, eu pago 20%. Então, vamos dar um exemplo. Eu sofri um acidente de carro Ok. e a despesa médica custou 50 mil. Uhum. Como eu pago 20%, eu teria que pagar 10 mil. Mas Ok. como o meu máximo é 2, eu pago os 2.000 e não pago mais nada. Entendi. Entendeu? E se eu Entendi. vou numa consulta depois desse acidente, se eu vou numa consulta que custa $300, eu teria que pagar 20%, $60. Mas Aham. como eu já atingi meu teto, eu não pago nada. Uhum. Entende? Aí Entendi. terminou o ano, isso é anual. Aí zera e começa de novo a coparticipação de 20% até atingir 2.000. Entendi. Mas então, no plano de saúde brasileiro, a não que você paga aquele plano top e paga aí R$ 2.000 por mês, né? Você também não tem coisas também que o plano não cobra, né? Você vai lá, você chega, precisou de uma cirurgia, ó, sinto muito, mas seu plano não cobre, né? Aqui não Acontece, tem essa não. Aqui não tem essa não. né? Aqui É, eu pago 400 e ah, poucos dólares por. não estou querendo, não tô querendo A gente, criticar o sistema brasileiro, mas aqui você paga o plano de saúde e você paga o SUS, porque seus impostos pagam o SUS, então você paga duas vezes a saúde no Brasil, né? eu acho, sabe, Ayrton, que aqui nos Estados Unidos poderia ter um sistema. Eu acho, tem o Medicare, tem uns esquemas de auxílio do governo aqui, mas um país como esse, rico como esse, não poderia ter ninguém na rua e ninguém sem auxílio médico. Não poderia. Não poderia. O tanto de dinheiro
que tem disponível nos Estados Unidos, para mim é inadmissível ter uma pessoa morando na rua e uma pessoa sem auxílio médico, porque tem dinheiro para isso. Uhum. Entende? Mas isso não é uma coisa, não é uma coisa de, igual nós estávamos falando, cada estado tem sua lei, não seria responsabilidade de cada estado resolver isso, não o país? Ou cada seu governo, seu governador do seu estado está montando uma lei, um programa social para resolver esse problema dentro do seu estado? Concordo, eu acho que sim. Eu acho que poderia ser estadual, mas um movimento do governo federal impondo isso, né, tentando impor isso na Câmara e no convencimento, ia ajudar muito, tá? Ia ajudar muito. Só que o social, o pessoal não gosta de nada social, né? Remete a socialismo, né? Ah, Uhum, não, não, não. Isso aí, Estado mínimo, né? O pessoal que defende o Estado mínimo. uhum. Não, o Estado mínimo morre gente, pô. Sim, cara, e foi uma decisão muito ousada, porque você largar tudo, você já estava estabilizado, vender tudo e ir embora, apesar que como você vendeu tudo, eu acredito que você foi com bom dinheiro já de segurança também, né? Vamos lá. Eu vendi tudo e vim com um recurso que, impressionantemente, ele vai embora da noite para o dia. Por quê? Porque quando você chega nos Estados Unidos com visto de estudante, você não pode trabalhar. Aham, Então, sim. tem um pessoal que vem para os Estados Unidos que eles já vêm com a intenção do seguinte: eu vou fazer qualquer coisa. E eu tinha muito receio, porque eu estava com meus 2 filhos aqui, eu não queria prejudicá-los, imigratoriamente. Aham, Então, eu sim. não eu não eu não poderia, trabalhar nada disso, e a minha esposa estudando, e isso eu falei: "Pô, quer saber? Eu preciso, arrumar", porque quando você chega aqui, que aí você entende o tanto que faz falta uma autorização de trabalho, uma permissão para trabalhar, porque Uhum. tem tanta oportunidade, só que as boas oportunidades, elas exigem a autorização de trabalho. Sim. Então, eu falei: "Pô, eu preciso me organizar imigratoriamente para que eu possa dar os próximos passos". Uhum. E aí, um belo dia, isso foi passando os meses e tá, e eu vendo o que, que dá para fazer, o que, que eu ia fazer e tá. E aí eu ainda tinha a empresa aberta no Brasil. Ah, Então, ok. durante um ano, eu fui 11 vezes ao Brasil. Eu ficava indo e voltando. Pá, 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 pá. Aí, quando chegou em julho de 18, a minha esposa chegou para mim e falou assim: ó, deixa eu te falar. Toda vez que eu ia para o Brasil, eu ia amargurado, deixava as crianças e ela e tudo. Ela falou: deixa eu te falar, a gente quer morar aqui mesmo? Eu falei: quer, pô. Então é o seguinte, então fecha a empresa. Eu falei: sério, fecha a empresa e vamos embora para os Estados Unidos. Aí, quer dizer, vamos embora não, e comece a vida nos Estados Unidos. Porque também tinha um gasto, porque viajando direto do Brasil também tem um custo de passagem, né? Então. Ô Ayrton, depois que você está aqui e você não tem receita, tudo é gasto. Aham, Você só sai, não entra nada. Nada, aham. nada, nada. Ainda E mais tudo converter ainda na moeda, ainda mais converter na moeda, com recurso vindo do Brasil, ixi, não dá nada. dá nada. E tudo em dólar. E isso vai te machucando, porque é, você nunca foi acostumado a passar isso. O que é isso? Só Uhum. sair. Não entrar de jeito nenhum. Só sai dinheiro. Então, é, para levar os meninos para almoçar, para não sei o quê, para isso e aquilo. Então, se você não toma cuidado, os Estados Unidos começa a ficar traumatizante, porque você começa a ficar com muito medo de gastar, de comprar alguma coisa, e mercado, e pagar aluguel, e isso e aquilo. Aí, em 2018, como eu estava falando, eu voltei ao Brasil, encerrei a empresa, demiti todo mundo, e tive uma despesa enorme com isso.
Aham. Voltei para os Estados Unidos, eu falei: "Pronto, agora a gente precisa ganhar dinheiro". E ainda assim, eu não tinha status imigratório para ganhar dinheiro, eu estava com visto de estudante, Sim. acompanhante da minha esposa. Aham, sim, entendo. Um belo dia, eu estava, um amigo meu que tem um restaurante aqui em Miami, me ligou, falou assim: "Pô, o que você está fazendo e tal, não sei o quê, passa aqui". Aí eu passei lá, e aí olha como que são as coisas. E tinha uma mulher lá que foi me visitar. Ela tinha uma imobiliária aqui nos Estados Unidos, ela foi me visitar no Brasil em 2012, foi visitar a minha empresa para negociar, eu era do mercado imobiliário em Brasília, e aí ela foi visitar a minha empresa em 2012, eu conheci ela e tal. Nesse dia que eu fui nesse restaurante desse amigo meu aqui em Miami, ela estava lá. Aí ela chegou assim: "Uai, o que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Ah, estou tomando cerveja". Aí ela falou assim: "Não, não, aqui nos Estados Unidos, está de férias?" Eu falei: "Não, eu estou morando aqui". Ela falou: "É mesmo? Você está fazendo o quê?" Eu falei: "Nada". Ela falou: "Você não quer trabalhar comigo?" Eu falei: "Quero". E eu não tinha documento para trabalhar. Aham. Aí eu falei para ela assim: "Só que eu preciso de uma autorização de trabalho". Ela falou assim: "Eu faço o visto para você". E aí existe, um visto que se chama O1, que é por habilidades extraordinárias, mas você Ah, precisa de um empregador. Então você, ok. Precisa de um se você sponsor. tem exato, se você é um visto não imigrante, ou seja, ele não te Uhum, dá o green card, mas você uhum. pode trabalhar para aquela empresa. Tá, ok. Aí eu expliquei para ela, ela falou assim: "Eu faço". Aí eu fui, ela fez meu processo, rapidinho saiu minha aprovação, e eu comecei a trabalhar com ela. Comecei a trabalhar com ela e tá, cuidando, vendo o negócio de imóvel, que eu sempre tive muita experiência nisso e tudo. Só que eu entendi que aqui nos Estados Unidos a coisa mais importante que tem é você ter liberdade. E como eu tinha um visto preso a ela, preso no bom sentido, ela me ajudou, mas Fica atrelado você a ela. você fica atrelado. E o país, Ayrton, ele tem tanta oportunidade, mas tanta, que você faz o que você quiser, para quem você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Aí eu fiquei 6 meses com ela, eu me toquei disso, eu falei: quer saber? Eu vou aplicar para o meu green card. Aí eu fui, busquei um advogado, falei: olha, eu estou com essa situação, eu preciso aplicar meu green card. Ele falou: vamos fazer. Aí eu fui, fiz um processo, outro processo imigratório, e ainda trabalhando com ela. Fiz um processo imigratório que é um green card por habilidades extraordinárias, por causa do meu histórico empresarial, eu tinha muitos requisitos desse processo, e aí fiz meu green card, pum, meu green card foi aprovado. Porque foi Meu o green B2? card MW? EB1, EB1? isso. Aí eu fiz o EB1, e o EB1 ele tem premium process, você paga uma taxa, em 15 dias sai o resultado. Ah, ok. Então, no dia 23 de dezembro de 2019, meu processo foi aprovado. E aí pronto, aí meu processo foi aprovado, eu falei: pronto, tô livre. E aí o que eu fiz? Fui fazer meu ajuste de status, que é sair Ok. de um visto não imigrante para o Aham, imigrante. ok. Quando o meu processo foi aprovado, o dono do escritório de advocacia chega para mim e fala assim: você não quer trabalhar comigo? Olha que eu falo das oportunidades. Eu nunca tinha trabalhado com direito imigratório, com escritório Aham, de advocacia. Advogado no Brasil, eu só paguei eles. aham. Mas pela primeira vez eu me vi nessa situação. Aí eu falei: cara, quero. Aí ele falou: então tá, funciona assim, assim, assado. Você pode trabalhar. Eu falei: mas eu trabalho em outro lugar. Ele falou: não tem problema. Você, pelo seu jeito, pela sua habilidade em tratar os clientes e falar com os clientes, você vai aprendendo sobre processos imigratórios, que eu preciso de gente para atender cliente para processos imigratórios. Aí o que eu fiz? Falei: quer saber? Eu estava ganhando salário lá no outro, então eu falei: vou tocar os dois ao mesmo tempo. Aham. E, e aí, pum, toquei. Quando o escritório de advocacia começou a me remunerar muito mais do que o que eu ganhava, eu fui, agradeci lá, falei: obrigado por tudo, mas eu vou para uma outra jornada.
E aí comecei a trabalhar com o processo migratório em 2020, na época da pandemia. Aham. E deixa eu te Isso cortar um momentinho, deixa eu te cortar um momentinho, desculpa, já vamos continuar a linha de raciocínio. E essa mudança de emprego, a verdade, é bem normal nos Estados Unidos. Você entra no serviço, o outro tem a oportunidade de ganhar mais, você vai lá tranquilo, o pessoal entende, o pessoal não fica meio magoadinho, porque o pessoal entende que isso aí faz parte do processo, né? exatamente. E ao longo do tempo, a vida toda eu fui dono de empresa. Uhum. E pela primeira vez eu estou sendo funcionário de empresa. E eu entendi muito claro que, cara, você tem que ver o que é melhor para você. Você não tem que ver o que é melhor para a empresa. Entende? Porque a empresa, ela não vai ver o que é melhor para você. Ela vai ver o que é melhor para ela. Então, ao longo do tempo, eu percebi isso, sabe? Eu faço o meu trabalho de forma profissional, mas se eu ver que não está me agradando ou se eu tenho uma outra oportunidade para melhorar a minha vida, eu vou e está tudo bem. Porque é o seguinte, é, eu não posso controlar o que vão pensar. Eu não posso. Eu controlo o que eu tenho, o que eu posso. Agora, se o cara vai ficar chateado, se vai, aí eu não controlo, entende? E eu prefiro ele chateado do que eu. Aham. Ótimo. Simples assim. É simples assim. Então, se eu tenho uma oportunidade para melhorar a minha vida e, não, eu não vou fazer isso porque ele vai ficar chateado. Então, aí eu fico chateado para ele ficar confortável. Não, 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 não. Eu inverti isso na minha vida. Depois que eu vim para os Estados Unidos, a minha base sou eu, a minha esposa e meus filhos. Então, eu faço o que é bom para nós. Então, essa troca, e você tem razão, ela ficou chateada. Porque ela virou para mim e falou assim: pô, mas eu fiz seu visto e tal, e tal, e tal. Eu falei: em nenhum momento eu falei que isso era condição. Eu falei que eu precisava e você se dispôs. Eu trabalhei o tempo todo com você. Você me pagou pelo que eu fiz para você e agora Uhum. eu vou sair. Assim como você tem o direito de, a qualquer momento, também não querer que eu trabalhe mais com você. Sim, se no momento ela falar, ele não está rendendo, tchau. E aí? Tchau, eu não gostei de você, enfim. É porque existe uma tendência de achar que o empregador, ele pode tudo, o empregado não pode nada. Então, nos Estados Unidos, e você disse muito bem, aqui é o seguinte, eu posso chegar hoje para trabalhar e o dono do escritório falar para mim, cara, valeu, obrigado, não precisa vir mais não. Acabou. Acabou a história. Não tem, não, aviso prévio, não sei o quê. Não, aqui não existe isso. Assim como eu posso chegar hoje aqui para trabalhar e falar: olha, tchau, até amanhã. Não venho mais, não. Acabou a história. Não tem esse vínculo, entendeu? Que eu acho que poderia até ter aqui nos Estados Unidos mais direitos trabalhistas, porque as pessoas precisam, né, de descanso, de férias, isso e aquilo. Aqui não tem isso. Aqui é acelerado mesmo, mas então faz parte do jogo. Você sair, ou, enfim, é assim que funciona, né? Então, depois que eu entrei no ramo da advocacia, na parte de direito imigratório, eu me apaixonei por isso. E já tem mais de 5 anos que todos os dias eu falo com pessoas que querem morar nos Estados Unidos e não sabem como fazer. Cara, Então, me e é dediquei a uma, isso. e é uma área muito interessante porque existe muitas dúvidas. Por incrível que pareça, eu comecei a aprender muito sobre imigração, não só para os Estados Unidos, mas para vários países, depois do canal, porque eu tinha uma visão muito limitada, tinha coisa que eu não tinha nem noção. Uma coisa que o pessoal fala que já presenciou nativos do país, não tem a mínima noção como que é um processo migratório. E falar para você, no Brasil, eu nem sei como funciona. Eu tinha uma Nem eu. empresa, eu tinha uma empresa e eu atendia venezuelano que chegava pelo. Eu atendia, de onde você é? Eu sou da Venezuela.
cubano e nigeriano, mas eu não, eles vinham imprimir lá documentação, umas carteirinhas de autorização lá para eles trabalharem no Brasil e tal. Eu não tenho a mínima ideia do processo, porque a ideia que você tem no Brasil, tipo assim, aqui entra qualquer um, não é? Você ouviu isso aí? Ah, no Brasil entra qualquer um aqui. É Mas, natural que assim, você. entrar você pode entrar. Entrar você pode entrar, mas para trabalhar realmente existe um processo para eles trabalharem legalmente aqui no Brasil, né? E ainda tem uma noção, e tem muitos americanos que criticam a imigração que também não tem nem noção como que é o processo. Pensa que todo mundo que entrou a lavanteia, assim, ó, e está trabalhando. Exatamente. E faz sentido a gente não saber, porque nós somos cidadãos brasileiros, entende? Nunca passou pela minha cabeça autorização de trabalho de um imigrante para o Brasil, sabe? Uhum. Visto, processo, tempo de permanência, tudo isso. E aí, quando eu venho para os Estados Unidos, que eu mergulho nisso, inclusive nos meus processos imigratórios, nos processos que eu fiz, eu aprendo muito isso. Então, eu vou a fundo disso. Eu falo, pô, gostei dessa matéria. E eu sempre gostei muito de direito, mas nunca eu sabia muito de direito imobiliário, da minha profissão, eu gostava muito do tema, né? E aqui, com a imigração, eu acho que eu me reencontrei porque eu uni duas coisas. Eu gosto do direito imigratório e gosto de falar e atender pessoas. Então, eu vou a fundo. E aí, quando você vai a fundo, os Estados Unidos tem mais de 180 tipos de visto. De A a Z, literalmente. Visto A, visto B, visto C, visto D, visto E. Então, todos esses processos existem para cada tipo de situação. E aí você começa a aprender isso, aí o universo abre para você. Então, hoje eu atendo gente da Turquia, da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, de toda a América do Sul, do Brasil é a maior parte, 80% dos meus clientes são brasileiros, mas eu tenho boliviano, argentino, uruguaio, colombiano. Colombiano tem muito, especialmente aqui em Miami, é uma comunidade gigantesca. E tem gente, como eu falei, eu tenho uma companhia aérea na Turquia que eles me procuram, meu telefone está lá na Turquia. Ó, fala com ele. E eu falo com os pilotos turcos, tudinho, que querem migrar para os Estados Unidos. Entende? Tem um monte de brasileiro que foi para a Europa na empolgação, por causa da facilidade do processo imigratório. E o que acontece? Os caras começam a ganhar dinheiro na Europa, só que eles olham e falam assim, pô, mas eu queria morar nos Estados Unidos. E aí eu atendo uma galera que está na Europa, o pessoal na Irlanda, que é um visto muito fácil de migrar. Tem um monte de brasileiro irlandês que está na Irlanda que faz processo para vir para os Estados Unidos. Brasileiro que vai para o Canadá, ele vai também na empolgação, 2, 3 inverno, ele fala, pelo amor de Deus, eu quero ir embora para fora. Não aguenta. Então, aí esse universo da imigração me abriu um monte de porta. E ao longo do tempo, eu falo com quase 900 pessoas por ano. Eu tenho isso, todas as pessoas que eu falo, eu tenho elas catalogadas. E respondendo muita pergunta, o que eu falei? Pô, vou criar um curso. E aí eu crio um curso sobre como vir morar nos Estados Unidos. Que eu ensino desde o planejamento inicial, o que a pessoa precisa fazer estando ainda no Brasil, até chegar aqui, onde ela vai morar, como é que vai botar a menina em escola, o que precisa de vacina, seguro de saúde, como compra carro, como aluga imóvel, como compra imóvel. Tudo isso nada mais é que o tempo de experiência com um monte de cliente que me pergunta isso o dia todo. Sim, aí fica automático, você acaba se especializando mesmo, ficando especialista, porque você trabalha só com aquilo, né? E aqui, nos Estados Unidos, eu reparei também que falta muita mão de obra qualificada. O lugar para ter mão de obra fraca. Nós, brasileiros, eu já ouvi falar de amigos que moram aí em Orlando, que falou, eu trabalhei com uma galera aí, então que, cara,
você É aqui, ruim. ele cita, né, que ele já trabalhou comigo aqui no Brasil, porra, você aqui, você ia dar de braçada. Vem embora, porra. Você ia nadar de Mas sabe braçada. por quê? Mas sabe por quê? Por que que tem a mão de obra que é pouco qualificada? Ah, por quê? Porque essa mão de obra pouco qualificada é a que tem coragem. A mão de obra qualificada no Brasil não quer levantar do sofá e parar de tomar o leitinho quente. Já ouvi, cara, já ouvi, ó, cortar você um minutinho. Eu tenho um amigo aqui, que o cara, ele é profissional, novo, menino novo, profissional, cara, com material de gesso, trabalha com drywall, aplicação de gesso e tal, sabe? Então ele tá numa condição, ele sai, ele toma uma cervejinha no final de semana com a mulher, no boteco, vai lá no restaurante, todo final de semana tá, sabe, faz um churrasquinho ali com os amigos e tal. E eu falei pra ele falou, acho que a vida é de boa aqui, então, nem penso em sair do Brasil. Mas aí tudo bem até, porque ele tá achando bom, entendeu? A vida dele tá boa. O problema é que um monte de gente que reclama do Brasil, que fala do Lula, do Bolsonaro, do não sei o quê, eles reclamam o tempo inteiro. E tá com medo de assalto, anda de carro blindado, a casa tem cerca elétrica, tudo isso ele dá aqui assalto, rouba telefone, rouba o iPhone, isso aqui, ele reclama o tempo inteiro. Aí eu falo, então por que você não vem? Não, mas sabe o que é? Porque agora minha filha tá nova, meu pai tá velho, mas não sei o quê. Eu falei, irmão, você não tem coragem. Entendeu? Então, a gente não tem mão de obra qualificada nos Estados Unidos, porque as pessoas que têm condições imigratórias, que eu falo, que conseguem fazer o green card estando no Brasil, ela não tem coragem. Porque, não, como é que eu vou fazer? Meus filhos já estão tão acostumados com os amiguinhos, que não sei o quê. É muito pequeno, sabe? E aí é o que eu falo: meu filho tem 10 e minha filha tem 13. Hoje, minha filha está, neste exato momento, em Londres, fazendo o verão pela Universidade Americana. O Aham, meu filho está indo em agosto para Valência, na Espanha, pela Universidade Americana. Ou seja, você abre um horizonte para seus filhos nas universidades americanas que é imensurável, é impagável isso. E o que acontece? Pessoas que têm qualificação no Brasil, o que eles fazem com os filhos? Transformam em herdeiro. Então, o filho de gente que tem condições no Brasil vai fazer a mesma coisa que o pai faz, entendeu? Aqui não. Aqui meus filhos vão para a universidade e de lá eles vão fazer a vida deles. Eles não dependem mais do pai. No Brasil, você tem que dar para filho carro, ajudar ele a pagar o aluguel, fazer não sei o que, não sei o que. É tudo para a gente se sentir confortável. E aqui não. Aqui a universidade proporciona às crianças, aos meninos, um futuro. Então ele sai da universidade, o mercado de trabalho aqui, a taxa de desemprego está 3,4%. Então a universidade está sedenta, o mercado de trabalho está sedento por meninos universitários. Por isso que existe processo imigratório para trazer gente qualificada, porque não tem. O país tem 300 milhões de habitantes, um PIB gigantesco, o maior PIB do mundo, e falta gente qualificada, porque as universidades não conseguem produzir gente suficiente. aham. Sim, Entendeu? super interessante, informações muito, muito bacana e relevante. Porque assim, existe uma balança. Eu ouço muito as pessoas falar assim, olha, o pessoal que fala bem dos Estados Unidos, que é falando bem dos Estados Unidos, o pessoal que está na internet, eles querem views, eles querem like, né? Mas tem coisas que você tem que prestar atenção nas Total. palavras, na informação e saber filtrar, né? Tá certo? Nada é maravilhoso, você tem que correr atrás, tem que chegar e tem que correr atrás. Se você Uhum. quer crescer, você também tem que correr atrás, tem que buscar trabalho. Quando você pegou a oportunidade que teve, você podia simplesmente falar assim: eu nunca trabalhei nessa área, deixa eu ficar aqui na corretagem, que é uma coisa que eu conheço. Não é Exato. verdade? Né? Exato. Mas eu acho o seguinte, sabe quem tem mais views na internet? É quem fala mal. É sério? Você pode ver os vídeos, os posts aí que mais tem like, view, é assim, fui embora dos Estados Unidos, não aguentei os Estados Unidos. Mas por quê?
essas pessoas chegam aqui de qualquer jeito. Aham. E aí, então, como ela chega de qualquer jeito, o dólar acaba com ela. Porque ela precisa fazer alguma coisa, ela vai pegar a primeira coisa que vê pela frente, então ela vai trabalhar na construção, vai trabalhar na entrega, vai trabalhar nisso, naquilo. Aí os Estados Unidos é cruel. Por quê? Porque ele não consegue sair daquilo ali. Porque como ele não tem um status migratório que permita ele a trabalhar, então ele começa a vida vira um inferno. Ele começa a trabalhar 24 horas por dia para conseguir viver aqui dentro, e aí ele não consegue prosperar. A vida fica muito pesada, entende? O fato é, quando você tem condições imigratórias, você chega com uma autorização de trabalho, a sua habilidade, tem um monte de empresa que precisa dela. Só que as empresas só vão contratar se você puder trabalhar. Simples assim. Tem documentos, tem documento. Se não tiver documento. Tem que ter documento. A grande maioria dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, eles entraram ou de forma ilegal ou entraram como turista e ficaram. Entendeu? Eles não conseguem sair desse ciclo vicioso. E outra coisa, eles vivem em comunidade de brasileiro. Por quê? Porque é confortável. Porque o meu amigo que indicou para eu fazer, para não sei o quê. Aí ele vive naquela roda viva. Aí é brasileiro enganando brasileiro, é isso, é aquilo. Ele vive nesse ciclo que ele chega a ser traumatizante. Entendeu? Você vê pessoas que chegam aqui, cara, você vê sofrendo de tanto trabalhar. Por quê? Porque senão não dá conta. E aí, como ele não tem documento, o empregador explora ele. Fala, você não tem documento, meu amigo, estamos aqui, ó, $10 a hora e acha bom para você comer aí, dorme aqui em qualquer lugar e vambora. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter informação até para saber se você vem ou não. Porque senão é ouvir dizer. Eu vi no YouTube, ouvi dizer. Aí, ponto, o cara chega nos Estados Unidos. Aí eles falam assim, vou morar no norte, porque lá tem trabalho. No primeiro inverno, o cara desespera. Desespera. Um rapaz que ele chegou no verão, lá no norte, e aí ele falou assim... tudo bom. Ele é um mineirinho e falou assim, nunca que neva nessa cidade, nunca que neva aqui. Um calor desse, nunca que neva. Quando chegou o inverno, que a água congelou dentro do carro, ele falou, eita, o negócio aqui é bravo. Meu amigo, não é brincadeira. A gente no Brasil não sabe o que é inverno. Não sabe. Não tem a menor ideia do que é um inverno. O inverno machuca, o inverno traumatiza, o inverno escurece 4 da tarde, o inverno amanhece 10 da manhã. E você levantar para fazer força, para trabalhar com entrega, desse jeito, você fala, o que é isso? Isso aqui é o pior lugar do mundo. Mas é óbvio que é. É óbvio que é. Porque você está fazendo uma coisa que ninguém quer fazer. E sobra para quem? Para quem está fora de status, para quem não tem documento. Por isso que tem um monte de gente fazendo isso. Porque essa galera não tem documento. Você não vê uma pessoa que tem autorização de trabalho fazendo isso. Aí cria-se uma máfia de eu empresto a minha licença para você fazer Uber, eu não sei o quê, eu te alugo o carro com a minha licença, que eu não sei o quê. Aí começa esse rolo, entendeu? Por isso que, cara, você quer vir para os Estados Unidos, se puder, fale comigo, mas se não, se informe de realmente o que precisa ser feito. Acabei de responder uma caixinha de pergunta hoje no meu Instagram, que era o seguinte: se eu for como turista, se eu chegar aí, eu consigo mudar para um visto de trabalho? Eu falei, consegue. Conseguir, você consegue, desde que você ache um empregador e desde que você tenha qualificações para isso. Mas eu não te aconselho. Faça isso estando no Brasil. Você já entre aqui com o documento na mão. Porque para ele fazer isso entrando como turista, ele entra nos Estados Unidos e ele tem que esperar 90 dias para poder aplicar para qualquer troca de status. Depois de 90 dias, ele vai aplicar. Só que esses 90 dias, o dinheiro dele está comendo sem parar. Entendeu? Sim, verdade. E a imigração pode chegar a qualquer momento e falar, cara, não te aprovo, não. E aí, você vai fazer o quê? Então, você quer vir para os Estados Unidos, você quer vir trabalhar nos Estados Unidos, você quer vir morar nos Estados Unidos, faça
estando no Brasil. Todos os processos você pode fazer estando no Brasil. Você não precisa estar aqui para fazer qualquer processo imigratório. Faz estando no Brasil, você já entra dentro dos Estados Unidos com tudo que você precisa. E aí o cara tem habilidade com pintura, ou habilidade com empresário, ou tem habilidade, ou é dentista, ou é isso, é aquilo. Ele já está pronto para o mercado de trabalho. Ele já está pronto para atender, para conseguir um empregador que vá pagar para ele um valor justo de trabalho. Aham. Entendi. Agora, o pessoal quer vir, todo mundo quer vir amanhã. Aham. Ele é o que passou 35 anos no Brasil, da noite para o dia, fala, eu preciso ir para os Estados Unidos. Eu preciso ir amanhã, porque não sei o quê, porque o Trump, porque o Biden, porque isso, porque aquilo. E você tocou num ponto aí muito interessante, na questão da especialização. Você chegou nos Estados Unidos, você tinha experiência no ramo de imobiliário, né? E qual Isso. foi a diferença que você percebeu das regras, das leis no Brasil, do jeito que você trabalhava com trabalhar na América? Porque você falou, você acabou de falar do ponto que o pessoal ia com especialização e tal, mas o jeito de trabalhar nos Estados Unidos muda algumas coisas. Tanto do direito do contrato de trabalho, quanto do jeito mesmo de trabalhar. Porque nos Estados Unidos, a palavra, você é um corretor, você deu a sua palavra, você falou uma coisa, e o cara provar que você falou, mas falou, né? Vamos lá. Aqui começa o seguinte, você tem uma ideia que não tem cartório, né? Então, você botou a caneta ali, está valendo. Para você ser um corretor de imóvel nos Estados Unidos, você precisa tirar uma licença para atuar no estado que você trabalha, tá? Então, você com essa licença, e para tirar a licença, você tem que ter autorização de trabalho, você não consegue tirar sem o Social Security, sem o CPF, e o CPF é a sua autorização de trabalho. Então, você tira a sua licença e aí você pode atuar como corretor de imóvel nos Estados Unidos. Lembrando que, quando você faz, inclusive, o curso para tirar a licença, porque eu fiz e eu tenho a licença, mas não utilizo, você tem uma série de regras. E se tem uma coisa nos Estados Unidos que te prejudica, é você não cumprir a regra. É cadeia, que não tem essa. Aqui, não, pois não estava sabendo, esqueci. Não tem essa. Você disse uma coisa, aquilo tem que ser verdade. Então, se você disse que isso ia acontecer e alguém falou, então tá, então vamos assinar um documento. Você assinou aquilo ali, se aquilo não acontecer, você está prejudicado. Então, aqui você vê que a lei e a ordem funciona muito. Aí, por que eu penso que isso funciona muito? Porque num país que tem tanto imigrante, se não tiver lei e ordem, bagunça. Porque a gente vem do Brasil de um jeito, o colombiano vem de outro jeito, o japonês vem de outro jeito. Imagina se a lei não for rígida. Mas nos Estados Unidos o pessoal não é nem um pouquinho flexível. Mas se for, imagina, a gente é brasileiro. Eu tenho um exemplo do que me diz também, que eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor, tá? Porque eu nunca morei nos Estados Unidos. Relatos e tal, que realmente acontece até em muitos distritos, dentro de alguns estados são mais flexíveis, estados anjos, que tem cidades aí que estão virando um caos, que flexibiliza algumas coisas. Vamos dar exemplo, são leis diferentes, tipo, na Califórnia, tem alguns lugares que estão tendo muito homeless, que flexibiliza mais as coisas, leis né? Então você vê que quando flexibiliza um pouco essa lei, o negócio fica meio bagunçado. Vamos lá, a Califórnia está entre os 10 países do mundo, né? A Califórnia, o PIB da Califórnia representa 15% do PIB americano. Ok, é um estado bem forte. O PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil, tá? Então, a Califórnia é gigante e fortíssima. O alto índice de homeless nos Estados Unidos, ele é simplesmente a demonstração de que o mercado
americano, ele é cruel demais. Só um Então, minutinho. Eu lembrando, explicando para o pessoal, homeless é morador de rua, né? É morador de rua, exatamente. Tem bastante homeless nos Estados Unidos, mas é exatamente a falta de amparo do Estado em ajudar essas pessoas, porque ninguém quer ser homeless. Ninguém é homeless porque está com vontade. Ah, não, eu sou vagabundo, eu quero morar na rua. Não, ninguém é assim. Isso aí é naturalmente o mercado agressivo pra caramba, que coloca pessoas em situações desconfortáveis. Então, é pai que põe menino para fora de casa, é pessoa que ficou doido, alto consumo de droga. Você tem poucos homeless porque o cara não quer ou é uma pessoa à toa. E outra, pessoas com muita idade. Porque nos Estados Unidos, se você não faz uma preparação para a sua aposentadoria, o Estado não vai te ajudar. Então, por mais que tenha um food stamp, que é um apoio, um vale-refeição do Estado, tudo isso, do país, chega num ponto que as coisas começam a ficar complicadas. Ainda assim, para você ter uma ideia, os Estados Unidos, o PIB americano, tirando a China, ele é maior do que os 6 maiores países mais ricos do mundo. E os Estados Unidos é o lugar, dentre os países desenvolvidos, que mais tem homeless. Olha, Por que será? eu não tenho. Porque por causa da estrutura econômica do país. É insuportável. Então as pessoas começam a entrar numa piração total e, cara, vai morar na rua, porque ela não dá conta de pagar e é o mercado consumindo e destrói a pessoas que não têm condições mínimas. Então não tem um auxílio muito presente do Estado para suportar pessoas em necessidade. Uhum. Mas essa situação ela muda de estado para estado, né? Não é uma Muda, coisa. muda. Muda Uhum. bastante. Você vê estados que fazem calor, tem mais homeless. Porque você não vai conseguir ver homeless no frio, né? Ele morre. Então, você vê a Califórnia, tem muito homeless? Tem. Mas você pode pegar lá, ver os homeless que estão na rua na Califórnia. Não são imigrantes. A grande maioria são negros e americanos. Você pode reparar, você não vê brasileiro homeless. Não tem. Quer dizer, deve ter, mas não é uma característica do imigrante. Por quê? Porque o imigrante ele vem para tocar o barco. Ele não, ele é a grande massa imigrante americana não é a gente, sabe? É a que está Uhum. entrando na fronteira, é aquela galera que está desesperada da Nicarágua, Guatemala. São as pessoas que não têm horizonte na vida. E elas falam: quer saber? Eu vou enfrentar o deserto, a polícia vai me prender, eu vou ir para a corte, eu vou pedir asilo, eu vou fazer o que precisar, eu estou morrendo no meu país. Essas pessoas, você não vai ver eles homeless. Uhum. Porque ela vai trabalhar 24 horas por dia, ela vai fazer tudo. Sim, é verdade. Isso aí eu já percebi mesmo que o imigrante ele vai. E os que não dão certo, cata a malinha e volta para o seu país, né? Mas é difícil eu ver voltar, viu? Né? E falar uma coisa para você. Você tocou num assunto muito interessante. Eu tinha uma dúvida sobre o Social Security, que você falou que precisa, tá? E o Work Permit. Uma coisa que tem nada a ver. Você pode ter o Work Permit sem o Social Security. Não. Os dois estão atrelados. Sim, é igual no Brasil. Pense sempre igual no Brasil. Para você trabalhar no Brasil, você precisa do CPF. Uhum. O CPF, ele é a sua autorização de trabalho. Então, quando fala assim, eu tenho um Work Permit é um processo que existe na imigração que te concede o CPF, que te No concede o caso, Social o Security. pessoal que entra pelo México, pede asilo e tal, e recebe um Work Permit, não é isso? Ele recebe o Work Permit. Com este Work Permit é um documento que Ah, ele vai à agência do Social Security aqui, que é o CPF, e ok. fala com este documento, ele fala assim, me dá meu CPF. Ok. Aí
emite-se para ele um cartãozinho com o número do Social Security dele, do CPF. Com este número, ele pode trabalhar. Ah, ok, entendi. Eu Entendeu? pensei. Isso é Work Permit. Ah, ok. Aham. Tá, que eu tinha essa dúvida, que eu pensava que, tipo assim, o Work Permit não, era um documento que você podia trabalhar, mas o Social só para quem tivesse Green Card, quem tivesse documentado. Não, não. Ah, O tá. social, e dependendo do processo imigratório, o Social Security, ele vem com uma anotação. Então, assim, esse CPF só é válido junto com um visto tal. Então, se a Ah, pessoa ok. perder aquele visto, por exemplo, na minha história, no É um meu Social provisório, como se fosse um provisório. perfeito, perfeito. Naquele meu visto que eu fiz antes do Green Card, aquele meu Social Security, aquele cartãozinho meu, estava vinculado àquela empresa. Uhum. Se ela me manda embora, acaba a minha autorização de trabalho. Ah, Ela ok. comunica à imigração, fala: olha, esta pessoa que eu fiz o processo imigratório dele não está mais trabalhando comigo. Automaticamente eu preciso sair do país ou fazer imediatamente um novo processo para me deixar aqui. Tá, entendi. Ah, esclarecedor, agora tirou minha dúvida. Ah, e o que não acontece quando você tem um sponsor, que em alguns casos tem um sponsor que te contrata do Brasil, você vai, e realmente tem isso, quando você vai com um sponsor, te contrata no Brasil, você chega aí, você tem um período que você fica atrelado com o cara para depois você poder, por mais que você vai com documentação, você vai com a família toda e tal, você vai já com green card e tal, você tem esse período atrelado à empresa, depois você pode, obrigado pela oportunidade, tchau, vou procurar coisa melhor. Se você entra nos Estados Unidos, Eu não sei se é o isso, EB2 ou EB3. EB3, EB3. EB3. EB3, como é que funciona o processo de EB3? Ó, é bom que eu já começo a falar de imigração aqui. O EB3 é o quê? Você não existe ainda. O Uhum. EB3 sou eu, empresa, vou ao departamento de trabalho e falo: preciso de uma vaga de emprego para fazer essa função com essas características e eu pago tanto. Uhum. Aí ele pega, monta um processo e manda para o departamento de trabalho. Olha, departamento de trabalho, eu preciso dessa vaga de emprego. O departamento de trabalho vai analisar isso, processar isso e falar: ok, vaga concedida, pode divulgar no mercado de trabalho americano. Aí a empresa precisa divulgar essa vaga para o mercado de trabalho americano. Se não aparecer ninguém, fala: olha, eu entrevistei as pessoas não vieram, você precisa publicar isso, as Uhum. pessoas não vieram, ou entrevistei, não se encaixaram, isso e aquilo. Eu tenho uma pessoa que é estrangeira, que aí entra o Ayrton, eu tenho uma pessoa que é estrangeira que se encaixa nessa vaga. Aí a gente traz a documentação do Ayrton e manda para o Departamento de Trabalho. O Departamento de Trabalho valida isso e aí a gente vai para a imigração para solicitar o Green Card para o Ayrton. Aí o Ayrton, que está em São Paulo, ou no Brasil, ou em Goiânia, onde for, entra nos Estados Unidos com o processo aprovado e ele foi ao consulado e pegou já o visto de residente no Uhum. passaporte, porque o Green Card só entrega Green Card dentro dos Estados Unidos. O Sim. Ayrton entra nos Estados Unidos com visto de residente, automaticamente o Green Card é processado e enviado pelo correio, o cartãozinho. Quando você pega o Green Card, que chega em até 30 dias, você pode trabalhar onde você quiser. Ah, ok. Então não fica esse atrelamento à empresa que te contratou. Zero, zero, Entendi. zero. Porque, assim, eu pensava que, tipo assim, ó, aí você vai assinar um contrato com a empresa lá de 2 anos de contrato com a empresa, tem que ficar atrelado a essa pessoa, a essa empresa que trouxe do Brasil, até romper esse contrato, depois você. Para compensar pela empresa, que num processo barato também não, né? Por isso que as empresas não fazem. É a coisa mais difícil você ver empresa fazendo EB3. Você vê empresas fazendo EB3, empresa americana. Ah, McDonald's, não sei o que, tarará. Empresa de... Por exemplo, eu atendo muito banco. Os bancos aqui em Miami, que querem trazer pessoas para trabalhar no banco, não fazem jamais. Eles fazem um visto L
que é um visto de transferência de executivo. A pessoa está no banco, a pessoa trabalha no banco lá, o mesmo banco, lá no Brasil. Aí o cara fala assim, eu quero trazer ele para os Estados Unidos. Fala, tu vai fazer o green card para ele? Eu vou fazer um visto que ele fique vinculado a mim. Se ele sair daqui, ele precisa voltar. Entendi. Tanto que eles, quando chegam nos Estados Unidos, os funcionários, que eles entendem isso, ele faz o processo de green card por fora. Sim. Para quebrar o cordão, para cortar o cordão. Porque ele pode até continuar no banco. Mas ele é o seguinte, ele vem, ele, a esposa, as crianças, aí tem menino em escola, tá tudo organizado. Conta uma vida aí, né, e tal. Exato, aí o banco vira para ele e fala assim, preciso de você mais não, para voltar pro Brasil. Ele fala, peraí, cara, meus meninos estão na escola. Não, né, a gente não precisa mais. Aí, o que acontece? Se ele tem um green card, ele está pronto para trabalhar onde ele quiser. Senão ele fica vinculado ao banco. Agora vamos falar mais sobre o seu business aí. Então vamos falar aí. Eu trabalho com imigração, ajudando pessoas a morar nos Estados Unidos, a mudar. Eu explico e falo quais são as melhores opções de processos para ela, desde que eu tenha as informações, a gente tem um corpo jurídico no escritório, um advogado, que analisa e determina, e eu explico o que foi determinado pelo advogado, eu não sou advogado, tá? Então, eu faço isso o dia todo, tem muita gente perguntando o dia todo, e aí eu fiz um curso que se chama Guia EUA, que depois eu te mando o link dele, tudo direitinho, que eu ensino, aí eu tenho um módulo que fala sobre imigração, tá? Que tem algumas aulas lá sobre imigração, o total são 26 aulas, o curso todo, que eu ensino desde o início até o final a pessoa morar nos Estados Unidos. Então, imigração é um pedaço deste curso, mas o restante está lá, desde como morar, seguro de saúde, escola, cidade, tudo isso está lá no curso. Essa é uma coisa que eu desenvolvi baseado na experiência do tempo que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Muito interessante, muito bacana. Pessoal, vou deixar a descrição do contato dele. Pode pôr seu Instagram, né? Pôr seu Instagram na descrição do vídeo, e o link vai mandar lá, o que ele autorizar, eu coloco contato, coloco na descrição do vídeo. Se você estiver interessado, que eu acho que é muito importante, super interessante esse assunto, vai lá e entra em contato com ele, vai estar te esperando com essa simpatia. O cara é muito simpático, comunicativo aí, ó. O cara é vendedor. Valeu, obrigado. Acho que vai estar pronto aí para te atender e tirar suas dúvidas. Manda aí agora um abraço aí pro pessoal que está no Brasil, seus familiares que ficaram. Alguém mais da sua família quis imigrar? Ou você foi sozinho com a família até hoje? Alguém mais quis migrar? Olha, não sei se eu posso dizer, mas eu vou dizer. A minha irmã fez o processo imigratório e o green card dela foi aprovado e está aguardando só o consulado chamar para ela vir para os Estados Unidos. Né? Mas de todas as pessoas que eu conheço, eu conheci muita gente. Nenhuma pessoa quis fazer o movimento que eu fiz. Então, eu conheço bastante gente no Brasil, bastante gente na minha cidade, mas ninguém quis. O pessoal achou que eu estava louco, né? O pessoal falou, esse cara tá louco. Tá louco. Querido, foi um prazer falar contigo. Eu acho que... Beleza. Que você é um cara determinado aí, corajoso, e foi muito esclarecedor o vídeo. Eu acho que tirou dúvida em muita gente. E vou deixar a descrição no vídeo aí para o pessoal entrar em contato com você. Valeu, Aito. Obrigado. Estou à disposição. Qualquer dúvida que você tiver também, pode me mandar mensagem. Se você quiser mudar para os Estados Unidos, eu estou te esperando. Tá joia. Pessoal, Ayrton Rocha com mais um vídeo interessante aqui no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.